Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês nestes sábados à tarde para conversar. E essa conversa em família realmente está sendo para mim uma bênção. E eu espero que esteja sendo também para você. O assunto de hoje é um assunto que algumas pessoas já me disseram: olha, gostei de você ter falado sobre disciplina, sobre limites. Nós estamos precisando de limites. Isso é um fato. Todos nós estamos precisando falar deste assunto. Este é um assunto atual. Por quê? Porque todas as pessoas hoje estão percebendo a mudança no comportamento das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Por quê? Porque está faltando limites, está faltando disciplina, está faltando ordem. E nós precisamos parar para pensar sobre esse assunto. Então, o assunto de hoje é ensinando limites aos filhos. Limites é algo que nós, em geral, não gostamos muito. Ninguém gosta do tal limite, né? Se limitar, não. Mas saiba você que o limite é algo importante. O limite não é apenas uma coisa negativa que te segura. É também algo que te ajuda a ter futuramente, ou até no presente, algo positivo. Quer ver um exemplo? Você está aqui no trânsito, né, correndo, com pressa, certamente atrasado. De repente o sinal fecha, né? Antes de fechar, ele dá aquela luzinha amarela. O que é que você faz? Você acelera. Por quê? Porque você, ao invés de frear e parar para pensar, não, eu vou parar um pouquinho aqui, você pensa, vai dar tempo de passar. Não é mesmo? E aí nós corremos riscos. Quantas vezes passamos já em cima do sinal vermelho, né? E corremos risco de sofrer um acidente ou provocar um acidente. E muitos há que depois que provocam um acidente param para pensar, eu devia ter parado. Sabe, nem sempre o pare é ruim. O pare é positivo. O pare nos faz perceber que o mundo não é só meu. O mundo é de todos e nós precisamos respeitar o espaço do outro. O meu direito, a minha liberdade, vai até onde começa o direito e a liberdade do outro. Então, isso é muito importante. A gente precisa ensinar isso para as nossas crianças. Eu não sei você, mas na minha infância, no meu período de infância, né, alguns janeiros atrás, algumas décadas atrás, criança respeitava pai e mãe. Criança não tinha vontades, né, direitos, como nós vemos hoje. Hoje as crianças estão tão cheias de vontade e de direitos que os pais se tornaram meninos de recado da criança. A gente vê criança desse tamaninho, apontando o dedinho para um homem desse tamanhão, e ele se curva, obedece e faz o que ela quer. Já reparou isso? Eu vejo isso diariamente, né? Criança dando show dentro de loja, né? E a mãe e o pai com a mão na cabeça, sem saber o que faz, tentando acalmar a fera, né? Aí dá o que a criança pede. Isso é um grande erro. Nós precisamos ensinar limites aos nossos filhos. Por quê? Porque a criança vai crescer num mundo civilizado, num mundo onde há outras pessoas, num mundo onde ela vai ter que se adequar à ordem, às leis, à disciplina. E, infelizmente, muitos pais não estão acordando para isso. Muitos pais estão criando príncipes e princesas, né? Que não fazem nada, que recebem tudo de mão beijada, de bandeja. E existe na cabeça dos pais de hoje a ideia de que eu sofri tanto, eu tive uma infância tão difícil, então eu tenho que dar tudo que eu não tive para os meus filhos. Isso é um grande erro, querido. É um grande erro, querida. Você só se tornou o homem, o cidadão, a cidadã,
de bem que você é, o trabalhador, o lutador. Você venceu na vida exatamente pelas dificuldades que você enfrentou. Se você não tivesse tido uma infância, né, cheia de dificuldades, olha, eu lembro bem que na minha infância, uma família grande, né, muitos filhos, então o livro do mais velho passava para o segundo. O caderno, se tirava aquelas folhas, né, usadas e deixava as folhas limpas. Por quê? Porque o outro ia usar. A gente encapava os cadernos e os livros e não riscava. Por quê? Porque no ano seguinte, o irmãozinho que vinha atrás ia usar. O tênis, o uniforme, passava de um irmão para o outro. Isso era ruim? Não, isso era muito positivo, sabe? Foi dessa maneira que você aprendeu a compartilhar as coisas, aprendeu a repartir, aprendeu a se preocupar com o outro. Essa geração de hoje está aprendendo isso? Não. Essa geração de hoje, ela está recebendo tudo de mão beijada, de graça. Ela não luta por nada. E isso está fazendo uma geração desequilibrada. Uma geração que muitas vezes não tem garra para vencer na vida. E quando aparecem os problemas, as dificuldades da vida, muitos se rendem, né? Se entregam, não lutam. Se entregam às drogas, se entregam ao suicídio, se entregam aos problemas, se entregam ao desespero. Por quê? Porque não aprenderam a suportar provações. Então, querido pai, querida mãe, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não dê tudo que seu filho pede. Ele não precisa de celular caro, roupa de marca. Não, ele precisa do seu amor. Ele precisa da sua disciplina. Ele precisa da sua presença. Ele precisa do seu abraço. É disso que ele precisa. Muito, muito mais do que aquilo que você pode dar materialmente para ele. Então, nós precisamos ensinar limites para as nossas crianças. Na minha época, menino respeitava as autoridades. Quais são as autoridades na vida de uma criança? Primeira delas, pai e mãe. Hoje você vê que os meninos não respeitam mais pai e mãe. Segundo, respeitava os avós. O avô falava, a avó dizia alguma coisa, era respeitado. Por quê? Porque eles eram autoridade, eles eram mãe e pai também. Então a criança era ensinada a pedir a bênção, a respeitar os avós. Na escola, menino respeitava professor. Professor chegava em sala, a gente podia estar virando do avesso, menino sentava na hora, quietava. Por quê? Porque o professor chegou. Hoje você entra nas salas de aula, você, se não tomar cuidado, né? Você que vai apanhar, você que vai sair correndo da sala de aula. Por quê? Porque ninguém para, ninguém respeita mais, ninguém mais tem consideração com o professor, com o diretor, com o disciplinário. Por quê? Porque a indisciplina está se tornando a regra geral. Então, meu amado, minha amada, preste atenção, salve seu filho. Salve o seu filho dessa geração sem limites. Faça com que o seu filho se torne um homem ou uma mulher realmente honrados, de caráter, e que respeitem os outros. Ok?